noite, irmãos, na paz de Cristo, que Deus nos abençoe. Convido os irmãos a abrirem Hebreus capítulo 11. Vamos ler a palavra de Deus e meditar nela nesta noite. Carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 23. Nós vamos ler esse texto da palavra de Deus. Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porque, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Verso 27, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, e tentando os egípcios, foram tragados de todos. De todo, né? Que Deus nos abençoe com a sua palavra nesta noite. Vamos orar mais uma vez? Ah, Senhor, já cantamos louvores ao Teu nome, já Te adoramos em espírito, em verdade, começamos uma adoração e queremos continuá-la neste momento agora também com os nossos pensamentos voltados para a Tua palavra, para o Teu ser, para quão maravilhoso o Senhor é. Permita que aprendemos dela e que a coloquemos em prática para a honra e a glória do Teu santo nome. Faça isso por nós, ó Deus, tanto os que aqui estão, quanto os que vêm mais ao longe. Senhor, abençoe cada um, cada lar, em nome de Jesus. Amém. Hebreus, a carta foi escrita, alguns divergem sobre o autor da carta dos Hebreus, uns afirmando que é Apolo, outros Paulo, e outros autores. Nós vimos algumas coisas aí sobre o autor. Mas o propósito da carta dos Hebreus foi escrita no ano 70 depois de Cristo, quando logo após Jesus foi assunto aos céus, os cristãos ficaram na terra e começou então uma grande perseguição ao povo judeu e ao povo convertido ao cristianismo na época. Sobretudo, além das perseguições normais do Império Romano, os judeus pressionavam outros judeus convertidos, a que abandonassem essa história de Jesus Cristo, de fé, e voltassem aos costumes do judaísmo. Voltassem aos costumes da Páscoa, o costume da circuncisão, aos ritos e às leis de antigamente, dos tempos passados. O propósito, então, desse livro é para que os que aceitaram a pessoa de Jesus permanecessem firmes na direção do descanso eterno e na cidade celestial que Deus uma vez prometeu àquele povo. Em um resumo de Hebreus poderia ser assim: não olhem para trás com o fim de voltar para lá. Se quiserem olhar para lá, olhem para tomar mais distância ainda rumo à pátria celestial que Ele está nos aguardando. E esse olhar para a pátria, esse caminhar para frente, vai ser difícil, mas olha, existem algumas coisas que vocês podem fazer para fortalecer esse olhar e essa caminhada sua para a cidade celestial. Ao pensar sobre isso, que a carta dos Hebreus fala-nos sobre as sombras dos Velho Testamento que agora são vivas na pessoa do Senhor Jesus. Ao pensar sobre o Cristo bendito anunciado no Novo Testamento, a carta aos Hebreus anuncia que Cristo é superior aos anjos, que Cristo é superior a Moisés, e que a vida cristã vale a pena porque há um alvo, há um objetivo a ser alcançada, e que muitos estavam naufragando na fé, estavam cansados
de serem perseguidos. E havia um esmorecimento, vamos assim dizer, com os cristãos daquela época, às vezes fechado nas suas casas, às vezes desanimado, abandonando muito deles, apostatando a fé. Mas o autor dos Hebreus fala, olha, não façam isso. Olham para frente, vamos caminhar, vamos, não desista, não desanima. Outra linguagem não muito apropriada pode dizer, não caia da fé, não deixe que a fé esmoreça e vá minguando. Eu pensei comigo, será que a carta dos Hebreus serve para nós hoje? Será que vivemos dias assim, em que muitos estão desanimados da sua fé, muitos estão perdidos no meio de tanta tecnologia, tanta vida, a vida está correndo tanto, não é, irmãos? Um instantinho a gente vê, já passou o Natal, passou o Ano Novo, já começou um outro ano, já estamos no meio do ano, já estamos do meio do ano para frente. O que eu fiz para Deus? Minha fé hoje é mais fortalecida, é mais forte do que a fé que eu tinha o ano passado. Eu pareço mais com Cristo, eu anelo mais por sua graça, por sua misericórdia. Eu enxergo a cidade celestial, descrita aqui em Hebreus capítulo 4, mais viva e real na minha vida e na minha mente do que o ano passado. Cristo é melhor para mim do que foi o ano passado. É mais vivo. Essa esperança me conduz a quê? E pensando nessas coisas, eu queria falar com os irmãos hoje sobre a fé descrita em Hebreus, ou a fé que vence o mundo. O texto que nós lemos já começa lá no início do capítulo 11, eu convido a vocês permanecerem, os irmãos, por favor, sua Bíblia aí no capítulo 11 de Hebreus, ele começa dando uma descrição da natureza da fé verdadeira. Ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Um outro texto da palavra de Deus diz que, Romanos, o justo viverá por fé. Tem dois textos bastante interessantes sobre a fé, que eu acho. Primeiro é esse, o justo viverá por fé. Nós não vivemos de salários. Você não vive de arroz, feijão, comida, aquelas coisas que você pensa que vive. O cristão vive pela fé. É a fé que move as outras coisas até nós. E outra expressão é quando o Senhor Jesus diz assim, quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? A fé tem diminuído dos homens. A fé tem ficado cada vez mais extinta, tem minguado nos homens. Cada dia mais nós vemos homens e mulheres com menos fé. E nesses textos de Hebreus, onde ele vai falar sobre 10 dessas coisas, falar que Cristo é superior, chega no capítulo 11, ele começa a fazer uma descrição da fé. E alguns entendem que o capítulo 11, a partir do verso 4, em alguns comentários, chamado de a galeria dos heróis da fé. É como se nós estivéssemos andando por... Quem aqui já visitou alguns túmulos, de pessoas, um cemitério, ou uma galeria de time de futebol, por exemplo, Time de futebol conheço os flamenguistas aí que foram lá na Gávea, e foram, desde o início, passando ali pelo corredor, o time de futebol, a equipe de esporte, faz um corredor enorme, com bastante luzes, muito bem enfeitados, e de um lado e de outro vai colocando aqueles homens e mulheres, aquelas pessoas que foram relevantes naquele clube. Lá no Flamengo tem o Zico, o Júnior, para os flamenguistas aí, os São Paulinos, os santistas, os corintianos, vão vendo lá os seus heróis daqueles times antigos. E vão passando o olho, até chegar lá no fim, onde tem uma descrição de que aqueles homens e aquelas mulheres lá foram relevantes e servem muitas vezes como modelo para aqueles que agora tentam também fazer alguma coisa pelo clube. Por exemplo, os jogadores mais novos, É a galeria dos heróis da fé. O texto, no capítulo 11, nos primeiros versículos, começa falando sobre esses heróis. Não dá tempo, mas depois em casa, o irmão pacientemente, hoje ou amanhã, vai lendo esses textos aí. Olha, começa falando lá de Abel, depois de Noé, de Enoque.
Vai falando, o verso 8 fala de Abraão, de Isaac, de Jacó. E no verso que nós lemos fala de Moisés, um grande servo de Deus. E eu queria tirar 5 episódios de fé da vida de Moisés que também servem para nós. Moisés fez uma grande obra para o povo de Deus, irmãos? Fez. Moisés, se eu não estiver enganado, dos homens pelos quais a vida descreve a sua vida, um dos homens mais descritos sobre ele em toda a história bíblica é Moisés. Tem muitas páginas da história bíblica, da Bíblia, descrevendo sobre a ação desse homem de Deus. O que motivou Moisés? Qual foi a fé de Moisés? Quais esses episódios de fé que Moisés passou, que talvez se nós olharmos para a vida dele, a gente pode dizer, olha, eu posso aumentar a minha fé, e eu posso ter uma fé como a de Moisés. Será que sim? Será que não? Nós começamos lá no versículo 23 do texto que nós lemos. Nós temos aí que Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Muitos conhecem a história de Moisés. Talvez as crianças estejam lá até sendo orientadas nessa história, né? Um bebezinho que nasceu e havia o edito do rei para que todos fossem mortos. Ele foi posto num cestinho. Nas histórias bíblicas que a gente vê de filminho, é bem legal, né? A gente vê a menininha entre os galinhos, assim, abrindo o galho do matinho e olhando lá o cestinho. Eu fui pai de menino pequenininho, hoje cresceu tudo, né? Eles não querem nem mais ver esses desenhos, mas eu achava maravilhoso. Eu aprendia mais que eles com os filmezinhos infantis, né? Via a irmã de Moisés olhando ele lá no barquinho, e depois a mãe, a ama lá, a filha do faraó, vai, pega e leva, e todo aquele episódio. Aí, o primeiro exemplo de fé que nós temos é dos pais de Moisés. Eles tiveram fé, eles não temeram o rei. Não, já parou para pensar isso? Ontem eu estava conversando com o irmão, as mulheres tinham filhos através de parteiras, às vezes sozinhas, né? Às vezes sozinhas. E imagine se chegasse ali um oficial do rei no momento do parto, ou se soubesse. É difícil esconder a gravidez. Mais difícil um bebê que chora. As mães aí já tentou calar, o menino pode estar num casamento, e vamos ouvir a noiva entrar, e o menino, bé, e o menino chora. E quanto mais a mãe dá um apertãozinho no neném, mais o neném chora. Vocês ainda vão ver, os que não têm, né? E ela escondeu, teve fé. Teve força, teve fé. A mãe de Moisés, o pai de Moisés foram homens de fé. Não temeram o rei. Falou, nós temos um propósito, nós temos que ter fé. A fé pressupõe força. Fé é para homem, fé é para mulher de Deus. Fé não é para qualquer um. Essa fé é de Jesus. Essa fé é de Deus. É fé forte, fé que desafia o governo. Você é um empresário e se diz assim, se você pagar todos os impostos, você vai quebrar. Eu falo, vou quebrar, mas eu vou ser honesto. Você vai morrer pobre desse jeito, fulano, porque você, olha, se você não fez uma esperteza, uma coisa assim, morrerei pobre, mas com fé. Você é assim? Fé pressupõe desafiar os governos. Os homens, a fé em Deus pressupõe desafiar as autoridades muitas vezes, as leis às vezes. Viver na contradança, no contrapasso, viver contra a maré. Isso é fé. Quando todos vão para um rumo, quando todos vão para um caminho só, você vive de forma diferente. Outro episódio de fé na vida de Moisés está aí a partir do verso 24. Eu estava preparando esse texto, passei a semana inteira, a Isabel estava até falando comigo, né, com esse texto na cabeça. Esse texto eu já o conhecia antes, né? Verso 24, diz assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ou neto de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ah, Moisés! Ah, Moisés! Recusou a filia,
recusou o parentesco com o rei para ser parente dos pobres escravos. Todo mundo quer ser parente de rico, não é? Todo mundo quer conhecer o rico. Olha, esse é meu amigo. O deputado fulano, o senador fulano, o rei fulano. Mas e do pobre, miserável e do escravo? Quem quer ser parente? Você já viu alguém falar assim, eu sou parente daquele pé rapado ali, daquele pobrinho? Às vezes você até esconde, né? Moisés não. Moisés recusou ser parente do faraó para ser parente do povo de Deus. Você tem vergonha do povo de Deus? Você tem vergonha de carregar a Bíblia lá no serviço? Eu já vi. Já vi gente que tem vergonha de crente, de falar que é crente. Ele fala assim, eu sou evangélico. Tudo bem, mas você é crente? Tem gente que tem vergonha de ser crente. Moisés não teve. Isso é fé. Recusou ser chamada. Depois diz aqui que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Ah, irmão, será que se você tivesse lá no Egito, você ia também preferir viver aquela vida de escravo, maçando barro lá, do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado? Ai, como eu fiquei essa semana, já disse, né? Com essa frase na cabeça, os prazeres transitórios do pecado. Quantos de nós, cristãos, temos deixado tantas coisas da vida cristã pelos prazeres transitórios do pecado? É uma cervejinha aqui, uma cachaçinha aqui, uma mentirinha ali, uma olhadela aqui. Os prazeres do pecado vai sufocando a vida cristã. E nós vamos preferindo amar os prazeres do pecado transitórios, né? Como que o escritor dos Hebreus é um poeta. Os prazeres transitórios. Quem não sabe para onde vai, quem não sabe onde quer, o que quer, quem não sabe da eternidade vive na transitoriedade. Tudo para ele é bom, tudo ele quer. A sociedade de hoje, irmãos, ela quer alguma coisa que traz prazer e alegria. Momentâneo, instantâneo, para hoje e amanhã. Não interessa ou para frente. Não é assim? Dá alegria? Dá prazer? Como é que é até os conselhos dos psicólogos não cristãos, né? Você sente bem em fazer isso? Te dá prazer e alegria? Você está em paz consigo mesmo? Então faça. Os prazeres transitórios do pecado têm chamado muita atenção, muito mais a atenção do povo de Deus, é claro, do que o opróbrio de Cristo. Porque ser de Cristo, muitas vezes, e o autor aqui está mencionando isso claramente, importa até perder dinheiro, perder bens. Deixa eu abrir um parêntese. Muitas vezes, envolver com a obra de Cristo dá até prejuízo. Propósito, às vezes, dá mais prejuízo do que lucro. Se você for olhar pelos olhos financeiros, ou não sei, né? É uma ajuda aqui, uma ajuda ali, um leva aqui, um busca ali, um traz aqui. Mas tem pessoas que os olhos são tão voltados para os tesouros dessa terra e do Egito, dessa terra passageira, que ele não tem coragem de pôr um irmão com o pé sujo e levar na casa dele. Vai sujar o carro, né? Que os prazeres transitórios do pecado não te faça escolher a eles, ao invés de a vergonha de Cristo. Porque a cruz é sinal de vergonha. A cruz é símbolo de mortificar, de envergonhar-se, não é? E diz que Moisés fez tudo isso, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os... Diz lá no final do verso 26, que eu acho que é a chave para tudo isso, né? Porque ele contemplava o galardão.
Ele contemplava o galardão. Moisés não alcançou, como todos esses homens do passado, nenhum deles, pelo menos aqui mencionados, viram em olho nu a pessoa do Senhor Jesus, mas eles contemplavam pela fé. Haverá um Messias, há de vir um Redentor. E essa contemplação de Moisés, essa contemplação da fé que Moisés tinha, era a razão pela qual ele tinha força para suplantar todas as suas dificuldades no dia a dia. Irmãos, muitas das vezes nós não somos vitoriosos e não temos uma fé forte porque nós não sabemos o que queremos da vida. Nós não sabemos o que queremos da vida. Nós achamos que os tesouros do Egito, muitas das vezes têm chamado muito as nossas atenções, né? Os carros, os celulares, a vida boa e tranquila. Vou sair da minha casa para ir visitar o irmão fulano, um desgaste, é tudo tão desgastante, não é? Já começa tendo que sair, é trânsito, é tantas coisas, e nós ficamos na acomodação do ninho egípcio que nós criamos, muitas das vezes até dentro de casa, para não servir a cruz de Cristo. Pela fé, Moisés contemplava o galardão. Alguns estudiosos disso, eu li algumas coisas a respeito, eu vi lá, né, que no sarcófago do faraó, que foi contemporâneo aqui do templo de Moisés, quando abriam, havia lá quilos e quilos de ouro, né? Os faraós enterravam nos seus mausoléus, nos seus sarcófagos, muitos dos seus bens mais preciosos, né? Ouros e ouro de encher os olhos, de fazer brilhar. Moisés deixou isso tudo pela vergonha de Cristo Jesus. Diz que ele deixou pelo opróbrio de Cristo. Quilos e quilos de ouro existiam. Moisés nem se sabe da sua se fosse ter sido sepultado, seria só osso, né? Não se sabe da sepultura de Moisés, mas não teria ouro lá. Porque o seu ouro, o seu galardão não está nesse mundo. Você gostaria de ser enterrado com as suas posses, com o seu patrimônio? O que você gostaria de enterrar lá do seu lado? Moisés contemplou. Próximo episódio de muita fé de Moisés, diz no verso 27, né? Pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Depois, os irmãos, ao irem estudar lá, vão ver Moisés lidando com o faraó, né? As diversas vezes que ele foi lá. O faraó quis deixar o povo sair, mas depois voltava atrás e ia. Um do certo episódio, o faraó diz para ele: olha, eu sou poderoso, eu posso mandar matar você, inclusive. Mas Moisés não se intimidou. E a Bíblia diz que Moisés contemplava o galardão e como aquele que vê o que é invisível. Eu imagino, irmãos, e tenho certeza disso, que Moisés olhava para Faraó e via um rei, mas ele erguia os olhos um pouquinho mais e via o rei eterno, o invisível, o Deus eterno, o Deus que inclusive mandava em Faraó. Ele pensava assim: Senhor, enxergava o Deus eterno na glória eterna e pensava, se o Senhor falar assim, jaz Faraó, talvez ele virasse ali um monte de ossos. Moisés sabia disso, Moisés enxergava isso. Ele via o invisível, ele via o que ninguém via. Todo mundo ficava com medo de ser morto pelo faraó. Ficava com medo das túnicas dos faraós, do aparato, talvez, que o rei usasse. Mas Moisés não. Moisés enxergava além. Moisés enxergava por trás. Moisés enxergava acima de faraó. Quantos de nós, irmãos, só enxergamos as coisas no âmbito material dessa vida? Só enxerga o terreno. Tem medo de passar fome, tem medo de ficar desempregado, não vê que Deus cuida de todas as coisas. Quando nós começamos a lamentar as coisas dessa terra, eu não tenho isso, não tenho aquilo, damos uma clara demonstração de como nossa visão é terrena, é temporal, é passageira e é da terra. E nós não enxergamos, nós precisamos enxergar o invisível. Você enxerga o invisível? Às vezes eu passo na mesa de alguns bares perto, né? De carro ou de a pé. Estão lá diversos jovens, bonitos,
rindo, enchendo a cara, bebendo. O que você enxerga? Que povo bom, dinheiro, gastando aqui no restaurante 5 estrelas, etc. Ou você vê assim, pobres coitados, se alguém não lhes falar do Evangelho, e se eles não se converterem, Deus já afiou sua espada. E o inferno é para aqueles que se esquecem de Deus, como diz o Salmo. Nosso irmão falou pela manhã, né? Missionário Gustavo, sobre os propósitos da nossa vida. O propósito é louvar a Deus. Nós precisamos enxergar as coisas, irmãos, do seguinte prisma. O que eu estou vendo agora durará para a eternidade? Tem um versículo que faz eu tremer também nas Escrituras, que diz assim, acho que muitos conhecem, que aproveita ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. O que adianta aquele cara famoso que tem 19 carros importados, mansão de bilhões, e morrer, e se comparecer diante do tribunal de Cristo, e ele fala, olha, eu não te conheço. Moisés não via em Faraó apenas um rei terreno. Moisés via muito mais na perspectiva espiritual. Nós precisamos enxergar assim. O que Deus quer te ensinar? Nós somos seres espirituais, seres que foram criados para a eternidade. E estamos passando um tempo aqui. Não podemos deixar que um curto espaço de tempo que nós estamos aqui comprometa a nossa eternidade para com Deus. Concordam comigo? Não podemos. Não podemos. A pergunta que temos que fazer sempre é assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu enxergo de toda essa situação? Esse cunhado chato, essa sogra difícil, esse sogro terrível, essa mulher que eu não aguento mais, esse vizinho. Qual é o propósito de tudo isso? Tira seus olhos do terreno, olha para cima, Senhor. Até para aquelas coisas que você sonha, às vezes, humanamente falando, não tem muitas... Talvez você não tenha recurso financeiro, intelectual para alcançar. Por que não? Colocar diante de Deus e falar, Senhor, Tu não és o Deus dos impossíveis? Por que eu não posso conseguir isso? Por que eu não posso? Está no teu propósito? Está na tua vontade? Contemplar o galardão nos faz ver o invisível. Às vezes você está trabalhando sozinha lá na sua casa, por algumas coisas, por alguns objetivos. Chega um maluco e fala assim, você está fazendo o quê? O que é isso? Você não vai conseguir isso nunca. Contemple o seu galardão e viva pela fé. Quarto episódio de fé, demonstrado no texto acerca de Moisés, é que ele diz que, verso 28, pela fé Moisés celebrou a Páscoa, o derramamento de sangue, no verso 28, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Moisés não havia tido Páscoa, não tinha Páscoa lá no Egito naquele tempo. Ele anunciou algo novo para o povo e se aprontou para esse algo, né? Era matar o cordeiro, sangue nas portas, cajado na mão, mochila nas costas e prepara que nós vamos embora. Esse era o pressuposto que Moisés anunciou. Falou, olha, à noite Deus vai matar todos os primogênitos. Mate o cordeiro, passe o primogênito. Não é assim? Passa lá no umbral, né? Nos portais. Come ervas, pão aí com ervas amargas. Come rápido, põe a mochila nas costas e se prepare, porque nós vamos cair fora do Egito. Os crentes hoje estão amando o mundo, não é? Muitos hoje, irmãos, ironicamente falando, mas me entendam, né? Se recebesse um anjo do Senhor e falasse assim, olha, amanhã Jesus está voltando. Mas amanhã tem que tomar posse naquele concurso. Amanhã é dia de salário. Nossa,
Não dá para ser, Senhor, logo amanhã eu ia casar, eu ia ser vovô. Não vou ver o netinho, né? Mas tem alguma coisa que te impede de encontrar com Jesus amanhã? Ou hoje à noite? Cajado na mão, mochila nas costas. Vamos embora desse mundo, irmãos? Você está preparado para ir embora? Ou você vai, igual aqueles filmes que vai salvando a pessoa, escapa um braço, escapa outro, e escapa a perna. Não, meu Deus do céu. Cheguei no céu. Eu espero que todos tenham consciência de dizer assim, olha, Senhor, se for agora, porque contemplava o galardão, irmãos, contemplai o galardão, contemplai a vida eterna, para que nós possamos estar debaixo do sangue do Cordeiro. E a quinta coisa que demonstra a fé de Moisés está ainda no verso seguinte, aí o 29, né? Pela fé Moisés, ou pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, e que tentando os egípcios foram tragados de todo. Aquele episódio também bastante conhecido, né? Moisés põe o cajado, bate o cajado no chão, começa a marchar, e as paredes, eu imagino que não tem menos de 30, 40 metros de profundidade de jeito nenhum, né? As paredes enormes, e aquele povo atravessando os seus problemas, suas dificuldades, deixando para trás as mazelas, as panelas do Egito, as carnes ruins, que eram boas, mas eram ruins. A vida de massa-barro e caminhando para a Nova Jerusalém, para o novo lugar. Nós somos assim, irmãos. Estamos cercados também de muitas coisas, mas estamos marchando para a nossa cidade, para o destino, para a nossa libertação em Cristo Jesus. Não tenha saudade, não olhe para trás. Cuidado, os egípcios estão lá atrás. Não olhe para trás. Não fique lamentando no seu passado. Ah, mas era assim. Tem gente que converte e fica lembrando, né? Quando eu não era crente, no vizinho lá de casa, sexta-feira à noite, tinha um forró. Ai, que forró. Esqueça o passado. Vamos para frente. Vamos embora para frente. Cajado na mão. Comida depressa. Vamos embora, irmãos. Vamos embora desse mundo. Contemplando o galardão firme, olhar firme na pessoa do Senhor Jesus, naquilo que Ele é e foi preparar para nós. Qual é o seu problema? O que está na frente? Marche com fé. O que você quer para esse ano? Coloque diante do Senhor, lute com fé. Fala, Senhor, nós vamos vencer esse obstáculo. Vamos para frente. Vamos para frente. Senhor, sara-me financeiramente, sara os meus relacionamentos. Senhor, sara a minha saúde. Me dê graça, me dê pernas e mãos para andar. Esse quinto ponto que nós destacamos a fé de Moisés. Eu queria, já partindo para o fim, fazer algumas aplicações nessa galeria da fé. Falamos aqui só de Moisés, mas tem tantos outros, mas ia demorar demais. Aí depois nunca mais os irmãos falaram assim, não põe aquele baixinho mais lá não, porque ele pregou 1h30, né? Não. Mas eu queria olhar para isso aqui e fazer algumas conclusões. Não são muitas, mas eu queria concluir para a sua vida acerca dessas coisas que estão aqui. Como que, olhando para essa galeria de homens e mulheres que passaram aqui em Hebreus capítulo 11, nós podemos tirar algumas considerações bastante sérias para nós. Primeiro, irmãos, é que ao ver esse texto, depois os irmãos vão ler com mais paciência, convido-os a ler a partir do verso 1, do 11, no 4 ele fala de Abel, vai até o final do verso 11. Toda essa galeria de homens e mulheres da fé. E nós podemos aprender o seguinte, eram homens e mulheres como nós. Às vezes você pode pensar assim, eu não tenho uma fé tão forte, eu sou tão fraquinho, eu não consigo, mas você pode ter. Aqui não está
desenhado, elencado a filmagem, a fotografia dos homens que estão aqui definidos para nós olharmos para eles. São homens como nós, às vezes pior do que nós. Quer um exemplo? Existia aqui o próprio Moisés que pecou contra o Senhor. Existia, Noé é mencionado logo aqui. Noé se embebedou, encheu a cara, teve problemas, não é? Abraão mentiu, Sara foi mentirosa. Irmãos, tem uma meretriz. Diz aqui, pela fé, Raabe, a meretriz. O que é meretriz? Hoje, uma tradução de adúltera, a mulher que vendia o corpo por sexo para ganhar dinheiro. Tornou ancestral de Jesus Cristo. Lá em Mateus também está definido o nome dela. Talvez você pense, eu não dou conta de ter uma fé assim, meu irmão, eu sou fraco. Não, você não é fraco. Você é como esses homens. Apenas contemple o galardão, ande para frente, ande com Deus. Leia a palavra de Deus, ore, busque a Deus. E você vai ter uma fé como a desses homens. Mares vão abrir diante de você. Dificuldades vão ser enfrentadas. Pela fé. Pela fé. Segundo aspecto e aplicação, boa parte dessas pessoas não são tão conhecidas. Aqui tem os bastante conhecidos, Abraão, Isaac, mas tem também aqui Sansão, Jefté, Samuel, os profetas. Eles mencionam de Baraque, e que diria mais, faltaria-me, lá no verso 32, 33, né? Faltaria-me outros, falta-me dizer, homens e mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, poderosos em guerras, etc. Não são só os famosos, os pregadores, os grandões lá na frente, que pode ter uma fé descrita como a de Hebreus 11. Você pode ter uma fé forte lá na sua casa. Você é humilde trabalhador, você é dona de casa, você que talvez, professor, eu não formei, eu não tenho uma formação teológica, nem uma formação acadêmica, não tem problema, olha para esses homens, são homens como nós, são pessoas desconhecidas, muitos anônimos. Irmãos, me faltaria tempo, eu li um livro, A Origem do Presbiterianismo no Brasil, são em volume 1 e 2, Histórias do Presbiterianismo no Brasil, lá tem cada homens e mulheres, irmãos, que deram sua vida pelo Evangelho. Estão escritos aonde? Quem viu? Nós não os conhecemos. Mulheres que na sua casa receberam diversos pastores, sustentaram missionários. Homens e mulheres que com seus recursos sustentou diversas obras. Estão escritos em que livro? Estão em que ata? No livro de Deus. Quantas pessoas simples do ponto de vista humano já fizeram tanto para Deus? Imagino que no céu nós vamos ter grandes surpresas, né? Chegar lá e ver essas pessoas lá, a Dona Maria sentada lá numa cadeira, estou brincando, né? Só para entender, muito mais bonita do que a minha, mas vai ver a história da Dona Maria, vai ser a história dela, vai ver o que ela fez. Deus vê o que você faz pela fé. Talvez o pastor não veja. Quantos aqui, talvez, lutem as suas lutas do dia a dia? Lida com um marido que não é crente, beberrão, com uma mulher que não é cristã, com um filho mexido nas drogas, e ora, e peleja, e luta, e tem uma fé forte. Deus a sabe. Deus o sabe. São pessoas desconhecidas também. Outra conclusão que nós chegamos aqui rápida, que a fé é a fé no Cristo Jesus, nas promessas de Deus. Não é fé na fé, não é um passo no escuro, um trem, não é pensamento positivo, aquelas coisas, né? A fé, outra conclusão, é que a fé, irmãos, nem sempre nos livrará das dificuldades deste mundo. Ao ver o resumo de uma fé de um homem, de uma vida de um homem, não podemos julgá-lo, por exemplo, se ele é rico, bem-sucedido, se ele está vivo, se ele se deu bem, porque, na verdade, a fé, se os irmãos voltarem seus olhos aí lá para o final do verso do capítulo 11, diz que homens e mulheres, o texto de Hebreus começa falando que são heróis da fé, que cresceram, que venceram reinos, né? Subjugaram, olha aí, vamos lá, verso 32. Diz que 33. Subjugaram reinos, praticaram a justiça, obteram as promessas, fecharam as bocas
a boca dos leões, extinguir a violência, etc. Mas olha o que diz também da fé. Diz lá no verso 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram presos pela fé, não é? Verso 37. Foram apedrejados, provados, diz o texto, cerrados ao meio. Tinha motosserra Steel elétrica a gasolina naquela época? Cerrado com serrote. Um pega de lá e um pega de cá. Nega Jesus, eu te tiro daqui. Não, não nego. Não nego. A fé não é só para glória. Ela é força de resistência. Li um livro que relatava os episódios sofridos pelos cristãos do primeiro século com a perseguição romana. Os romanos eram cruéis, muito cruéis. E eles matavam. Está escrito aqui, matavam mortos a fio de espada. Os romanos batiam na casa do indivíduo, suspeitava lá que o João e a Maria eram crentes. Mandava o oficial romano lá, batia na porta. Lá estava o pai e seus filhos, cultuando a Deus, cantando o hino. Eles ouviram o hino lá de fora e entravam. Vocês são crentes, não são não? Imagine a cena. Papai segurando na mão dos menininhos, um de cá, um de lá. Talvez o filhinho aperta a mão, né? Papai, fala que não, porque a maioria daqueles homens morreram queimados, traçados pela espada. Ou então dava uma corja neles e jogava lá na arena para os leões comerem. E eles ficavam de lá. Comeu a cabeça, agora foi o pé. Pela fé. Por muito menos, muito menos, os crentes têm negado a fé hoje, não tem, irmãos? Cerrados ao meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles e ovelhas, afligidos, maltratados. A uns, pela fé, Deus salvou, como Daniel e seus amigos, né? Caíram lá na cova dos leões, os leões ficaram lá pertinho. Mas a outros Deus não salvou. Que é um exemplo, Estevão. As pedras, uma na orelha, uma na cabeça, uma machucou o dente. E Estevão, contemplo o galardão, eu estou vendo. Acabe com esse corpo, mas eu estou enxergando alguma coisa. E uma pedra, e outra pedra. E Deus não obstaculou as pedras. Deus não os fez errar o caminho. Deixou que a pedra sobre pedra caísse na cabeça, até esmagá-lo e morrer. Pela fé. Pela fé. Uma pedra atrás da outra. Outros foram queimados. João Batista não correu quando quiseram cortar-lhe a cabeça e levar na bandeja. Pela fé. Você está disposto a viver pela fé? Cuidado. Seja forte. Porque ao mesmo tempo que ela pode te, humanamente falando, no plano humano, né? Ela pode te dar muitas vitórias, ela pode te levar a um sofrimento terrível também. Qual é o segredo disso? O que vai balancear isso? Contemplar o galardão. Para onde eu olho, para onde eu vou viver a minha eternidade. Contemplar o galardão faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E por fim, a última aplicação. A fé verdadeira sempre nos conduzirá a uma ação. A fé se traduz em atitudes, em obras. A fé pressupõe uma mudança de vida. Se eu quero viver à altura desse Deus que me chamou, eu tenho que parar de beber cachaça, de andar na roda dos escarnecedores, de falar besteira, de fornicar,
de prostituir, eu tenho que parar de roubar a Deus. Eu tenho que viver à altura desse chamado. E se eu quero ter uma fé mais forte, eu devo conhecer a Deus cada dia mais. E como é que eu conheço a Deus? Com a sua carta de amor que Ele escreveu para nós. O Salmo 34, verso 5, quero terminar com ele. Diz assim: olhai para Ele e sereis iluminados. Contemplai-o, e os vossos ossos não sofrerão vergonha. Vexame. Estás passando por algumas dificuldades? Olha para Cristo. Vai aumentar a sua fé. Estás passando bons momentos, gozando de boa saúde, em paz com a família, dinheiro sobrando, tudo bem? Olhai para Jesus. Devotai a Ele toda a razão da sua prosperidade. Ou no lado oposto, olhai para Jesus. Que Ele aumente a minha e a sua fé. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.